A semana foi marcada pela cassação do vereador Enfermeiro Vilmar e também pelo retorno das convocações de secretários e demais autoridades para prestarem esclarecimentos durante as sessões plenárias. Quer saber mais sobre as atividades legislativas? Então fica com a gente que o Câmara Notícias começa agora. Três projetos e uma moção foram apreciados pelos vereadores hamburguenses na última semana. Dentre eles, o projeto de resolução número 7 de 2020. O texto, elaborado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, decretou a perda do mandato de Enfermeiro Vilmar, do PSL, por quebra de decoro parlamentar. Também foi aprovada a moção de autoria de Inspetor Luz, que cobra melhor atendimento a contestações de auxílios emergenciais negados. O repórter Chico Caselani traz as informações para a gente. Nos últimos meses, mais de 58 milhões de brasileiros receberam parcelas do auxílio emergencial pago pelo governo federal para amenizar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. No entanto, muitos ainda pleiteiam o benefício após terem o pedido inicial negado. A dificuldade para contestar a decisão motivou o vereador Inspetor Luz a redigir moção de apelo para que sejam reanalisados os critérios de processamento de dados e ampliados os canais de atendimento para revisão dos requerimentos rejeitados. O parlamentar destaca que a dificuldade para obter esclarecimentos sobre os motivos das negativas tem causado aflição e desalento aos cidadãos. O texto foi aprovado por unanimidade pela Câmara e será enviado ao Ministério da Cidadania. Inspetor Luz também foi o autor de projeto de lei, aprovado em primeiro turno, que obriga a divulgação da lista de espera para os programas habitacionais do município. Conforme a proposta, as informações devem ser disponibilizadas tanto no site da Prefeitura quanto fisicamente na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. A matéria ainda aguarda a segunda votação. Os vereadores ainda aprovaram dois projetos de resolução. O primeiro deles, apresentado pelo presidente Gerson Petef, acrescenta o nome de Orlando Miller ao Salão do Sapateiro, como é chamado o espaço que recebe o restaurante da Câmara, no andar térreo do Palácio 5 de Abril. A homenagem faz referência ao industriário do segmento calçadista, que atuou quase 2 décadas como presidente sindical e 12 anos como juiz classista. Já o outro projeto aprovado confirmou a decisão do Conselho de Ética da Câmara e decretou a perda do mandato do agora ex-vereador Enfermeiro Vilmar por quebra de decoro. A medida é resultado de processo disciplinar iniciado em setembro de 2019, com base em inquérito policial instaurado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, para apurar suposto caso de assédio sexual envolvendo o vereador. A penalidade foi aprovada por 13 votos a 1. O único voto contrário foi do próprio parlamentar acusado, que preferiu não se manifestar durante a votação. O processo disciplinar conduzido pelo Conselho de Ética abrangiu etapas de análise documental, oitiva de testemunhas e espaço para defesa e contraditório. O voto unânime dos integrantes do colegiado foi pela existência de transgressão grave à ética parlamentar, o que é punível justamente com a perda do mandato. O Conselho de Ética da Câmara é composto pelos vereadores Inspetor Luz, Tita e Enio Brizola. Com a cassação do vereador Enfermeiro Vilmar, Rafael Lucas assume o mandato até o final do ano. Lucas, do PDT, é o primeiro suplente da legenda que elegeu Vilmar em 2016. O novo parlamentar tomou posse já na quarta-feira, 10 de junho. Com isso, o PDT voltou a contar com 2 cadeiras no Legislativo hamburguense, a outra ocupada por Fernando Lourenço. Já o PSL, partido que abrigou Vilmar desde o final de março deste ano, perde sua representatividade na casa. Com outras aparições no plenário Luiz Oswaldo Bender ao longo dos últimos 4 anos, o novo titular já apresentou 4 projetos de lei, 6 requerimentos e 72 indicações e pedidos de providências. Rafael é filho do ex-presidente da Câmara, Antônio Lucas. Nas eleições de 2016, recebeu 2.596 votos, sendo o 10º candidato mais votado em Novo Hamburgo a uma vaga no parlamento. Ele assume também a relatoria da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor e na Secretaria da Comissão de Saúde. Por falar no trabalho das comissões, na semana passada, a Coedu recebeu uma carta aberta de profissionais da cultura. Um grupo com mais de 60 trabalhadores da área redigiu o documento destinado ao poder público
com sugestões para auxiliar o setor no período da pandemia. O diretor e produtor cultural Luiz Fernando Rodenbusch entregou o texto à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Câmara. As demandas, já encaminhadas também à Secretaria de Cultura do município, devem ser tema de encontro entre os parlamentares e representantes da pasta nos próximos dias. Devido à pandemia do novo coronavírus, todas as participações em plenário estavam canceladas desde o final de março. Agora, as sessões seguem fechadas ao público, mas a presença de secretários e demais autoridades foi liberada, mantendo o distanciamento necessário ou por meio de videoconferência. Na segunda-feira, o secretário de Desenvolvimento Social, Daniel Bota, prestou esclarecimentos sobre ações de enfrentamento à Covid-19. A convocação foi protocolada pelos vereadores Enio Brizola, Felipe Kumbral e Patrícia Beck. Na tribuna, o titular da SDS garantiu que todo o planejamento da pasta foi para manter o atendimento ao público em vulnerabilidade social do município, não negligenciando as diretrizes de segurança da OMS e os decretos federais, estaduais e municipais, tendo cuidado com a prevenção do contágio entre os usuários e profissionais do Sistema Único de Assistência Social. Segundo ele, o acolhimento e acompanhamento das famílias e pessoas que chegam aos CRAS são feitos de forma presencial. Apenas os trabalhos em grupos foram suspensos. Os parlamentares fizeram diversos questionamentos e demonstraram preocupação com a crise e o aumento de pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia. Na quarta, foi a vez do secretário de Meio Ambiente, Udo Sarlé, participar da sessão. Por meio de videoconferência, ele falou sobre a redução da circulação de veículos de tração animal, quase 3 anos após a aprovação da lei regulamentando a atividade. Conforme determinou a Lei Municipal 3.074 de 2017, o prazo para a circulação dos animais se encerra em novembro de 2022. A partir disso, o tráfego só será permitido no bairro Lomba Grande, em locais privados e em rotas, baias e eventos autorizados pelo município. O poder público ficou encarregado de estabelecer um programa de redução gradativa com foco na qualificação profissional e na transposição dos condutores de veículos de tração animal para outros mercados de trabalho. A participação atendeu a requerimento do vereador Felipe Kumbral. Esse foi o Câmara Notícias. Toda semana a gente traz informações sobre os projetos, ações institucionais e os principais temas debatidos no Legislativo Hamburguense. Você pode acompanhar as notícias também no portal da Câmara e nas nossas redes sociais e assistir a este e outros programas no nosso canal no YouTube. Lembre-se, se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara de proteção e também que o isolamento social é a principal maneira de prevenir a contaminação da Covid-19. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo Câmara Notícias.